Reportagem da Folha de São Paulo aponta uma verdade importante. A seletividade da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, PGR, que foi baseada na delação do ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, mas deixou de lado alguns trechos da própria delação de Mauro Cid. Abre aspas. Ao mesmo tempo que exalta pontos que incriminam o ex-presidente, deixa de fora falas do ex-auxiliar que contrastam com a acusação, fecha aspas, afirmou a reportagem. O Portal 96, inclusive, fez algumas referências a essa reportagem para deixar mais claro essas contradições sobre pontos importantes. Vou trazer aqui alguns deles. Por exemplo, com referência ao plano Punhal Verde e Amarelo, que, se não me engano, é aquele plano para matar o presidente, o vice e o ministro Alexandre de Moraes. O que diz a denúncia da Procuradoria-Geral da República? Afirma que Bolsonaro sabia do plano e o autorizou. Usa para isso uma troca de mensagens entre Cid e o general Mário Fernandes, possível autor do documento. O general fala de uma conversa com Bolsonaro que teria dito que, abre aspas, qualquer ação, fecha aspas, poderia ocorrer até o dia 31 de dezembro. O que é que disse Mauro Cid? Dos depoimentos que o tenente-coronel afirma não saber se Bolsonaro sequer tomou conhecimento do documento. Abre aspas. Eu não tenho ciência se o presidente sabia ou não do plano que foi tratado do Punhal Verde e Amarelo e se o general Mário levou esse plano para ele ter ciência ou não, fecha aspas. Detalhe importante. Essas informações, essa contradição só foi possível porque o próprio Alexandre de Moraes liberou vídeos e áudios da delação, o que mostra aí que é um confronto entre o que está sendo dito na denúncia atribuída à delação e o que há realmente nas delações, pelo menos nos vídeos dos depoimentos e áudios vazados não, né? Liberados até o momento pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Outro detalhe importante, monitoramento de Moraes. O que diz a denúncia? Cid teria confirmado que Moraes foi monitorado 2 vezes, um a pedido dos militares que fariam parte do grupo operacional do Punhal Verde e Amarelo e outro a pedido do próprio ex-presidente. Abre aspas. Mauro Cid confirmou ainda, fecha aspas, escreveu Paulo Gonet, que abre aspas novamente. Quem solicitou o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, fecha aspas. O que é que diz a delação de Mauro Cid? Abre aspas. Na versão de Cid, Bolsonaro pediu o monitoramento não no contexto da operação de assassinato, mas porque estaria irritado por ter recebido a informação de que o ministro, seu desafeto, estaria se encontrando com seu vice, Hamilton Mourão. Tem outro trecho importante aqui. Assassinato abortado. O que diz a denúncia? A PGR aponta que no dia 15 de dezembro de 2022, dados em que a operação de assassinato de autoridades teria sido colocada em prática e abortada, a PGR destaca a mensagem entre um dos militares e Cid, que estava fora de Brasília. Abre aspas. Após a operação ser abortada, Rafale Martins de Oliveira enviou mensagem às 21h05 via aplicativo WhatsApp para Mauro César Barbosa Cid, afirmando: opa, Cid respondeu às 21h16. Como vou mudar de posição? Abre aspas. De acordo com a denúncia, evidenciou-se que Mauro Cid recebeu informações atualizadas sobre o andamento das ações, fecha aspas. O que é que diz Mauro Cid na delação? O tenente-coronel garantiu que estava em um local de difícil sinal de telefonia celular e que não se comunicou com os militares, ou seja, essa informação de que o plano foi posto em prática e depois abortado, Mauro Cid não teria confirmado. Aí tem outro trecho aqui, só para encerrar, que eu acho que é também importante a gente trazer aqui, que é tropas na rua. O que é que diz a denúncia? A denúncia contra o general Estevam Teófilo, chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, considera a delação premiada de Cid e aponta que, em mensagens, o tenente-coronel deu a entender que Teófilo aceitaria colocar as tropas nas ruas em prol de Bolsonaro, caso ele assinasse uma medida de exceção. O que é que Mauro Cid disse, pelo menos nos trechos divulgados até o momento da delação? Ele afirmou acreditar que Teófilo seguiria as ordens do alto comando do Exército e que não passaria por cima de autoridades do comando da força. Abre aspas. Se o presidente desse a ordem, mas o problema é, eu não sei se ele passaria por cima do general Freire Gomes. Isso não posso confirmar. As conversas que eu tive com ele, até o Cleverson,
que era o assessor dele, era que ele não iria passar por cima do general Freire Gomes, fecha aspas, afirmou aí Mauro Cid nos vídeos de delação. Olha, tem isso aí, essa denúncia, ela não vai se sustentar juridicamente porque faltam os fatos. Faltam os fatos, pessoal. Aí tem o que. Primeiro, tem três coisas que é muito importante a gente falar o tempo todo, sempre. Primeira coisa, um juiz não pode participar da delação premiada. O juiz, ele apenas investigar. Ele apenas homologa. E a homologação, Ciro, é assim: você sofreu alguma coação, você disse o que você disse pela sua livre e espontânea vontade, ele não entra dos fatos. Quem faz essa negociação é o Ministério Público, a primeira coisa. Ou então a PF. Outra coisa, em momento nenhum, mas é assim, ou a Polícia Civil, no caso assim, a competência, mas assim, quem oferece a denúncia é o MP a essa disputa de polícias judiciárias e MP. Eu acho que a polícia não deveria, mas tudo bem, mas é uma questão de achar. Outra coisa, na questão da delação, que em momento nenhum a pessoa que está delatando, ela pode ser constrangida. Não pode ser constrangida, assim, ameaçada, né? Olha, se você sua fizer irmã, isso, seu pai, seu filho. então seu pai, sua filha, né? Você é responsável. Isso é outra coisa. Por fim, se o juiz for vítima, parte do processo. Ou parte do processo. Parte interessada. Ele não pode julgar Gustavo, o caso. Só complementando o que você está dizendo aí, tem outra matéria aqui que, se eu não me engano, é da... Bom, enfim, daqui a pouco eu vou dizer. Bom, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do inquérito que aponta a tentativa de golpe no país, citou ele próprio como vítima dos fatos investigados em pelo menos 12 vezes durante a delação. Aí aquele negócio, né? Alexandre de Moraes fala: no dia da operação, o senhor trocou informações com o coronel Câmara exatamente para fornecer a minha localização. Aí em outro momento ele faz: o senhor nem perguntou para eles por que queriam a minha localização. Aí em outro momento também disse: e o senhor participava da reunião com eles, o general Braga Neto. O senhor é procurado de novo para arrumar dinheiro. Maurício faz: sim. Aí ele diz aqui: mas queriam saber sobre o meu paradeiro. Enfim, essa é a situação. Mas o que mais me impressiona nessa história toda, sabe, o Fux, a Carmen Lúcia, sabe, o próprio Barroso, Fachin, mas Barroso, se bem que também era, mas assim, André Mendonça, o próprio Cássio Nunes. Onde é que esse pessoal tá? Sabe, assim... Mas esse povo é da primeira turma? Quê? Esse povo é da primeira turma? Não, mas é ministro, sabe? Porque eles não estão falando sempre fora... Assim, nos bastidores, Dinar. Pô, se eu faço uma merda, você faz uma merda, a gente se encontra ali no corredor... Você acabou de listar uma coisa assim, que é muito irônico, porque você acabou de fazer uma lista de coisas sobre a forma. Na delação, não pode ter isso, não pode ter isso, não pode ter... E geralmente no Brasil, Corte Superior é acionada para isso, né? Para isso, para dizer assim, a forma foi errada. Na primeira e segunda instância discute-se o mérito, as provas, né, tudo. As provas, tudo. Aí a Lava Jato foi desfeita assim. Primeira e segunda instância discutiram o mérito, aí chegou na terceira, manteve o mérito pelo método. Aí depois começou a discutir a folha. Olha, o endereço estava errado. Essa petição não era para ser assim. As cortes superiores discutem forma. Gustavo já listou um bocado de coisa que não pode. Em tese, então, a Corte Superior... eu tô rindo porque é muito engraçado. Em tese, a Corte Superior deveria dizer assim: esse método aqui não está correto. Temos então fazer o quê? Distribuir o processo para o primeiro grau. Até porque tem um juiz aqui que é parte interessada. Isso não vai acontecer, vai continuar lá. Mas o mais incrível... Vocês achariam que algum ministro do STF, em algum momento, eles falassem: não,
E eu não concordo com isso, porque isso dá menos poder aos ministros do STF. Mas não dá tenho uma poder, tese não. assim, quando Então, eu vi é essa isso que eu tô matéria dizendo, da dá Folha mais hoje... poder. Se fosse quando uma coisa vi- que desse menos poder, aí tudo bem. Quando aí eu vi seria essa matéria da Folha discutido, hoje, mas dá mais poder. eu fui atrás do relatório da PF que indiciou o Bolsonaro. Aí eu entendi algumas coisas, assim, fica cada vez mais claro que tem os componentes políticos. O plano do punhal. A PF, no relatório em que indicia Bolsonaro, a PF diz assim: o ex-presidente da República tinha conhecimento do plano. Na denúncia, o PGR diz assim, vai além. Não só que ele tinha conhecimento, mas que ele concordou. Tipo assim, enquanto a PF disse assim, olha, estava rolando isso aqui na sala ao lado e ele tinha conhecimento. O PGR foi assim, estava rolando, ele tinha conhecimento e ele participou. Esse tipo de coisa pode parecer um detalhe muito... Qual a diferença? A diferença é a dosimetria da pena. Porque se a PF diz, ele tinha conhecimento, mas não fez nada. E a PGR diz, ele tinha conhecimento e foi lá e anuiu, a dosimetria da pena na condenação sobe. Outro ponto. No relatório da PF, quando ela indicia Bolsonaro, a PF não pega o episódio do 8 de janeiro, do episódio contra o Congresso e o STF, e diz assim, e aí nesse contexto o ex-presidente deve ser responsabilizado por... O Gonê vai e bota. Tem umas diferenças entre o que eu acho importante colocar isso na mesa, porque a PF é quem efetivamente investigou. E aí, para fazer a ligação de uma coisa para outra, o Gonê desconsidera algumas falas de Mauro Cid, considera outras e pega mensagens, como a do dia 22 de dezembro, eu acho, no dia em que Bolsonaro mandou espionar Moraes. A PF diz que o contexto era um aborrecimento com Mourão, porque Mourão ia se encontrar... Estavam se encontrando os dois, e aí era de isso. Gonê dá outro sentido, que mandou espionar Moraes porque fazia parte do plano de assassinar um ministro. É muito grave. Eu disse hoje no grupo, eu não gosto de Bolsonaro, mas eu gosto de Estado democrático de direito. As regras de jogo têm que ser respeitadas.